Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom dia. Hoje, 22 de setembro, a igreja celebra a memória de São Maurício e companheiros mártires. Quando falamos de São Maurício, falamos de um homem que, por sua vez, é reconhecido por ter sido um famoso centurião romano que, convertido ao cristianismo, deu alegremente sua vida pela Igreja Católica primitiva. Ele é grandemente comemorado na Europa, com mais de 1000 locais nomeados em sua homenagem, desde igrejas até hospitais e escolas, sendo padroeiro da Guarda Suíça no Vaticano, que é a guarda de elite que protege o Papa. Pouco se sabe sobre o começo da vida de Maurício. De acordo com o bispo e historiador Euxeres. De acordo com o bispo e historiador Euxeres de Lyon, o jovem Maurício, como era chamado em sua língua oficial, nasceu na cidade egípcia de Tebes, no ano de 250 depois de Cristo. Sabe-se que ele cresceu em uma família de pescadores e agricultores, se juntando precocemente à guarnição da guarda romana de sua cidade natal, tendo se destacado como guarda e posteriormente como capitão da guarda. Durante o século III, o Império Romano passava por um momento de grande confusão política, militar e econômica dentro de seus próprios domínios, tempos conhecidos como a Grande Crise do século III. O imperador Diocleciano resolveu por elevar alguns destacamentos da guarda localizada no Egito para o estatuto e poderio de legiões. Por isso, a guarda da cidade de Tebes acabou formando a 16ª Legião Tebana e tendo Maurício como seu comandante. Ao tornar-se comandante, já era de conhecimento público que Maurício era um cristão declarado, porém, mesmo com a religião inimiga do Estado romano, a grande maioria da nobreza local fazia vistas grossas, ou pouco caso de Maurício, devido à sua reputação como boa pessoa e bom militar. No decorrer do tempo de formação e organização da Legião Tebana, a província da Gália, atualmente onde se localiza a França, a Bélgica, Suíça e Espanha, entrou em confusão social e política, com diversas tribos se rebelando contra o poderio político e militar do imperador romano, que já perdurava na região há mais de 300 anos. A legião tebana foi convocada a servir diretamente sob as ordens do próprio imperador, que nessa altura era Maximiano, já que Diocleciano havia morrido, que a comandaria em conjunto com outras 3 legiões. Se estima que a legião tebana, neste momento, contasse com cerca de 2.600 soldados, que prosseguia em uma viagem de meses até seu destino na região de Genebra, na Suíça. Durante a viagem, o carisma e a influência militar e religiosa de Maurício levou a grande maioria dos soldados daquela legião a se converterem ao cristianismo. Inspirados pelo caráter moral e ético de seu comandante, se tornando assim a primeira legião romana que contava majoritariamente com soldados cristãos. Quando a legião desembarcou na Itália, na região onde hoje se localiza Veneza, estes seguiram imediatamente para a Suíça, onde se encontraria com o imperador e as outras 3 legiões.
Ao chegarem, sabe-se que Maurício, como comandante da legião, se encontrou com o próprio imperador e outros oficiais do exército romano para determinar o curso de ação da futura campanha contra os bárbaros da Gália, especialmente contra a tribo dos Bagudas, principalmente contra a tribo dos Bagudas, que se localizava na divisa atual entre a França e a Espanha. Após essa reunião, o imperador Maximiano convidou todos os oficiais e suas legiões para uma grande cerimônia, onde seria oferecido tributos aos deuses romanos e também sacrificados alguns soldados pagãos gauleses. Durante a noite dos rituais, a legião tebana se afastou do acampamento e se recusou a tomar parte nas cerimônias, e muito menos a participar dos sacrifícios. O imperador Maximiano, não sabendo da situação de conversão em massa por parte dos soldados e oficiais da legião egípcia, entendeu a recusa como um motim, o expunindo com o castigo da dizimação, que consentia em separar a legião em cortes, formação militar romana que contava com no máximo 500 soldados, e posteriormente dividindo as cortes em grupos de 10 soldados, onde, independente de posição social militar, um deles era selecionado para ser morto por seus próprios companheiros. As dizimações prosseguiu boa parte da noite, sem que a legião cedesse ao pedido do imperador, que deixou assombrado Maximiano, que só percebeu que a legião consentia de soldados cristãos após o 4º turno das dizimações, determinando então a matar todos ali por traição à legião do império. Determinando então a matar todos ali por trair a religião do império. Durante esse momento, muitos soldados vacilaram na fé, mas seu comandante, Maurício, os inspirou pelo exemplo de seus companheiros já mortos pela igreja, conclamando que, ao fim do dia, todos estariam com Deus, a receber as honras dos mártires. E assim foi. No final da tarde do mês de maio do ano de 287, após a 20ª dizimação, toda a 16ª legião estava morta, incluindo seus oficiais Maurício, Cândido, Inocêncio e Exupérios, todos hoje reconhecidos como santos mártires pela Igreja Católica. No ano de 381, quase 100 anos após a morte dos mártires romanos, o primeiro bispo local, Euchérios de Lyon, descobriu a vala comum onde os corpos haviam sido jogados. Conhecendo a história da legião e reconhecendo o resto de vestimentas e insígnias que confirmaram aqueles ossos como o dos mártires, mandou construir uma igreja que rapidamente se tornou ponto de peregrinação para cristãos de toda a Europa. Euchérios escreveu sobre a história da legião e a mandou para diversos bispos, que por sua vez alertaram o Papa Damaso I, que prontamente iniciou um movimento de veneração à história e feitos de São Maurício e seus companheiros mártires. Posteriormente, muitos dos soldados foram canonizados por seu exemplo de coragem e fortaleza na fé diante da morte iminente. São Maurício é padroeiro de diversas dioceses da Europa, sendo santo padroeiro do Sacro Império Romano Germânico, que durou do século IX até o século XIX, sendo muitas vezes considerado como padroeiro dos exércitos
e padroeiro também da Guarda Suíça no Vaticano, com a sua festa e também de seus soldados, sendo comemorada no dia 22 de setembro. Sua história foi marcada por sua extrema coragem e resolução em morrer por sua fé, incentivando a fé dentro do coração de seus homens e de milhões de cristãos mundo afora que enxergaram em São Maurício o exemplo de mártir ideal, além de se tornar o primeiro santo negro e o primeiro santo legionário da história da igreja. Por isso, vamos pedir a São Maurício e companheiros que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que convocamos todos os anos a paixão dos mártires, São Maurício e seus companheiros, dá-nos a alegria de ver atendidos as nossas preces, para imitarmos sua firmeza na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.